Olá, um bom dia para você. Estamos começando o nosso 8º culto matinal. São 6 horas da manhã e estamos na presença de Deus. Se você já acordou, se você vai acordar depois, se você está reunido com a sua família, ou se você está ainda na cama com o seu smartphone, não importa. O importante é que estamos juntos e obrigado por você já estar conectado conosco. Eu imagino que ao longo desses 8 dias que já passamos juntos, ou melhor, 7, né? Esse é o 8º dia. Eu imagino que você já tenha recebido muitas bênçãos. Eu já tive muitas bênçãos ao longo desse período. E sei que esses 10 dias que separamos para estarmos juntos na presença de Deus não estão sendo considerados para mim tempo perdido. Ao contrário, eu estou ganhando muito, porque ninguém perde quando vai à presença de Deus. Então, um bom dia para você. Que Deus te abençoe e que você tenha aí um dia extraordinário de bênçãos e de vitórias. É o que nós aqui da Igreja do NASP, Engenheiro Coelho, desejamos para você e para a sua família. E eu quero cumprimentar, além de você e a todos que estão aí conectados conosco, Pastor Hernani também. Bom dia, Pastor Hernani. Bom dia, Pastor Elias. Bom dia para você que está aí despertando, quem sabe, né? Ainda deitado na cama com pijama. Olha que gostoso. Obrigado, viu? Por desbloquear a tela do seu celular, desbloquear a sua casa para a gente poder entrar e conversarmos juntos. Casa é um lugar sagrado e nós só convidamos quem nós confiamos, quem nós gostamos, e obrigado por nos permitir pertencer, participar, estarmos contidos aí na sua família. Para você que já é o nosso 8º encontro, então você já deve ter recebido esse link de alguém. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você está no Facebook, bem-vindo, segue a página da Igreja do NASP. Ou se você está pelo Instagram, aí acompanhando, então nos siga o nosso perfil. E eu tenho um pedido para te fazer. Se você puder, tire uma foto sua com a revista e manda para a gente, porque hoje você nos vê e nós aqui queremos ver você. Então tire a foto com sua família, publique aí no Insta ou no Face, marque aí @Igreja UNASPC para que nós possamos te ver. Não é, Pastor Elias? Espetacular, né? Bom, hoje um tema extremamente importante. A gente tem falado muito sobre família. Aliás, família tem sido a base da nossa conversa. Famílias fiéis até o fim. Como a gente pode adquirir essa revista, Pastor Hernani? Caso alguém entrou hoje aí e não recebeu ainda, não tem essa revista, como ela pode adquiri-la? Você tem várias formas. A primeira, vá até uma igreja adventista mais perto de você e já peça essa revista. Pastor, eu não sei nem onde fica, então eu vou dar aqui uma solução direta para você. Você vem aqui nos comentários do vídeo, você acessa um link do qual você pode então ter acesso à revista em forma digital. É isso mesmo. Ou você pode entrar em qualquer site da Igreja Adventista que você vai encontrar essa revista para que você tenha, a colecione e guarde para, em um próximo momento, quem sabe, fazer um review com sua família dos ensinos que você leu. E também, esses momentos, esses 10 dias, vão ficar registrados para você. Então você pode repassar e assistir quantas vezes você quiser. Obrigado, Pastor Hernani. Bom, como disse, o tema hoje é importantíssimo. Generosidade se aprende em família. A gente aprende muitas coisas na família. É verdade. Coisas boas e não tão boas, né? Mas o tema de hoje é bom. Generosidade é algo muito bom, importante, indispensável. Adquirirmos isso através da família. E para conversar conosco sobre esse tema, temos alguém que eu acredito ser muito generoso. Alguém que está à altura do tema. À altura do tema. Alguém que é muito generoso. Pastor Marcelo Augusto de Carvalho. Bom dia. Bom dia, Pastor Elias, Pastor Hernani. Um prazer estar participando aqui junto com vocês. São momentos únicos da vida da gente, né, em que a gente pode separar tempo logo pela manhã. Quando vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma coisa. Há 60, 70 anos atrás, o que o marido estaria fazendo? Já teria levantado, teria saído de casa, ia lá ordenhar as vacas,
deixar tudo na fazenda preparado, e se desse ainda tempo, ele voltava para fazer o culto junto com a sua família. Hoje em dia, olha só que privilégio, né? A pessoa, vocês estavam falando aí, a maioria está o quê? Num momento como esse, deitado, ou na cama, ou sentado ao sofá, talvez debaixo do cobertor, e fazendo o quê? Podendo estar ali com a família aos seus pés. Então, acho que muita gente que fala aí nas mídias e tal, poxa, 2020 foi muito ruim, olha a nossa situação, como nós estamos agora. Pelo contrário, a gente devia ser grato pelo momento que estamos vivendo. E ainda mais você recebendo os homens de Deus dentro da sua casa, né? Que a tecnologia dá esse privilégio para a gente. Então, parabéns para você que acordou cedo, está aqui acompanhando conosco. Com certeza a palavra de Deus vai falar com você também. Que bênção, né? Amém. Já percebi que o entusiasmo do pastor Marcelo é contagiante, A né? poder. Que bom. Pastor Marcelo, o tema é sobre família. Sim. E a gente quer saber um pouquinho sobre a sua família. Ok. Diga para nós o nome da esposa, Sim. como é que vocês realmente há quanto tempo estão casados e filhos, enfim, Ok, fala para a pastor. gente um pouquinho. Pastor Elias, é o seguinte, eu não sou filho de pastor, mas fui estudar no colégio e você sabe, né? Quando a gente vai para o colégio, alguma coisa acontece. É verdade. Fui fazer teologia, lá encontrei uma loira, tá certo? Bonitona, ela gostou de mim, a gente decidiu se casar, já somos casados há 28 anos. Que legal. Eu tenho 2 filhos, o Eric e o William, né? O nome da minha esposa é Ingrid. Ela foi coordenadora, professora, né? Sempre trabalhou na educação, recentemente aposentou-se. Aposentou cedo, né? Porque os professores têm esse privilégio. E eu tenho 2 filhos. Os filhos fizeram a mesma coisa, foram para o internato. O que você acha que aconteceu? Encontraram lá, entre as ovelhinhas de Jesus, 2 moças, não é? A Anne casou-se com o Eric, ela é do Maranhão. Casou-se no comecinho de 2020. E o mais novo casou-se com a baiana. Casou-se com a Sara, né? A minha segunda nora. E essa é a nossa família. E estou esperando as netinhas. Já encomendei, não sei quando vai chegar. Mas eu sonho em ter pelo menos uma netinha. A ligação é forte com o Nordeste, pelo jeito. Exatamente, né? As meninas vieram tudo de lá, né? Então você imagina quando a gente senta para comer, o tipo de comida que Ei, tem. Coisa boa. Família Coisa abençoada, boa. pastor. Isso. Graças a Que Deus. Deus abençoe sua família. Amém. E que Deus os conserve felizes, unidos, Amém. prósperos Amém. e abençoados, né? Muito bem. Eu quero convidar você então a orar conosco nesse momento. Nós vamos começar o nosso estudo e vamos, como temos feito todos os dias, orarmos, abrirmos a Bíblia e depois discutirmos o tema da nossa revista dos 10 dias. Pastor Hernani, por favor, Vamos orar. nos abençoe. Grande Deus, nosso Pai, obrigado pela vida e pela família, pois foi um presente dado pelo Senhor à humanidade. Muito obrigado, Senhor. Muito, muito, muito obrigado. Senhor Deus, num mundo de tanta ambição e egoísmo, ensina-nos a sermos generosos, por favor, porque nós queremos expressar o Teu caráter através de nós. Grande Deus, cuida de nós. Abençoe esse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, eu não me lembro se a gente pediu para o pastor Marcelo falar das funções dele aqui na União Central. Verdade. Talvez eu tenha me esquecido. Programa Peço ao vivo às desculpa vezes é aí. isso mesmo, né? A gente acontece. Eu acabei apresentando o pastor Marcelo e não falei das funções, né? O pastor Marcelo é o nosso líder de um importante setor da igreja que nós denominamos Ministério de Mordomia ou Fidelidade, não é? E também do Ministério ou Departamento de Saúde. Então, 2 áreas que envolvem saúde espiritual e saúde física. Emocional. 2 áreas muito importantes, né? E nós estamos felizes, pastor, por ter aceito o convite. Obrigado. E ter aberto aí esse tempinho para estar conosco, né? Isso é uma honra para nós. Obrigado, pastor. Bom? Muito bem. Eu quero então convidar você que está aí para abrir a Bíblia. Nós vamos ler aqui o Salmo 112. Eu quero ler do verso 5 até o verso 9. E depois vou pedir ao pastor Hernani para ler 1 João capítulo 3, versos 17 e 18. Tudo bem? Ok. O Salmo diz assim, Salmo 112, 5 a 9.
Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Interessante como o salmista coloca vários adjetivos aqui para caracterizar um homem que se compadece e empresta, não é? Mas eu imagino que esse empréstimo não seja aquele empréstimo oneroso, com juros, correção monetária, com usura, não é? E ao final ele diz, eu entendo dessa forma porque no verso 9 diz que esse homem que é ditoso, ele distribui, ele dá aos pobres. Ou seja, é um homem que exerce aquilo que nós vamos conversar hoje um pouquinho, generosidade. E o mundo hoje está carente de pessoas generosas. Eu acho que o oposto de generosidade é exatamente o egocentrismo, né? As pessoas pensam mais nelas do que no próximo. E esse processo é o que torna o mundo hoje um mundo hostil, um mundo severo, um mundo extremamente cético. Deus nos fez para sermos generosos, porque Deus é generoso. Deus não emprestou, Deus não vendeu, Deus deu. Que coisa interessante, né? É muito bonito, pastor, pensar que tudo que temos não é nosso. É estranho, né? Tudo que temos não é nosso. Somos mordomos. Isso aí, você pegou a ideia. Pastor, somos mordomos. Isso o mordomo é aquele que administra o que não lhe pertence. Não é isso, pastor? Perfeitamente. E muitas vezes lidamos com as coisas do nosso Senhor como se fossem nossas. E deixamos de abençoar aqueles que deveríamos com as coisas que administramos de Deus. Sim. Olha, posso ler o meu texto? Pode ler, por favor. Porque o que eu tenho, eu preciso dele para falar o que eu quero falar. Eu estou ansioso pela leitura. Vai dizer assim, olha, 1 João capítulo 3, 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Deus nos deu para compartilhar. Deus nos deu para compartilhar. Então, é muito triste vermos pessoas com seus castelos encantados, enquanto outros vivem de maneira, vou colocar assim, olha, de maneira insalubre. Então, esse é um tema, sabe, pastor, que é muito importante, principalmente pelo local que vivemos aqui, onde há um grande número de pessoas que se dizem povo de Deus, mas falta um pouco de ser de fato e de verdade. Por isso eu acredito que esse assunto vai ser tão relevante, pastor Elias. Muito bem. Vamos falar sobre generosidade. Uma das importantes características do cristão, ser generoso, abençoar as pessoas. Eu imagino assim, o céu será povoado por pessoas iguais. No céu não teremos mais nem menos, todos teremos igual. Nessa terra não há nenhum problema em você ter mais, nenhum problema. Deus pode conceder até a você mais do que de repente a outros, como um mordomo, e não há nada de errado nisso. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade de administrar. Então, e às vezes Deus abençoa o seu esforço também. Você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa de honra, uma pessoa trabalhadora,
e que às vezes de sol a sol busca melhorar o seu negócio, melhorar o seu empreendimento. E não há nada de errado nisso. Deus precisa que os seus filhos sejam prósperos. Quanto mais, Deus fica feliz em conceder para você. Agora, o problema não é quanto Deus lhe dá ou quanto você tem. O problema é como você administra isso e como você usa isso para o seu próprio benefício, ou se você também dedica parte daquilo que Deus lhe dá para abençoar outras vidas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, pastor Marcelo? Perfeito. Vai ser um assunto muito interessante. Eu queria colocar aqui, então, essa primeira pergunta para o senhor. Quem a gente pode, quando a gente fala em generosidade, né, a gente pode olhar assim, por exemplo, muitos homens hoje doando grandes fortunas, né? Eu fico imaginando, tá tudo certo, estão doando fortunas, mas ainda ficam com fortunas, né? Acumulam outras fortunas. Será que esses homens são realmente modelo para nós de generosidade? Embora eles façam algumas grandes doações, quem para nós é um modelo em generosidade? É interessante, pastores, que na cabeça humana é o seguinte: todo valor, todo princípio, ele não é enxergado como uma coisa assim etérea. Não é um pensamento vago. Por exemplo, a criança, quando você fala algo, ela pensa, quem que é isso? É assim que a mente humana ela é formada. Porque a gente vem de gente, você vem de pessoa. Não é? Então, para a criança, quando você fala sobre generosidade, eu imagino que para a maioria das crianças é o seguinte: é a minha mãe. E a criança não está errada. Por quê? Porque a mãe deu o corpo para que ela fosse formada 9 meses. A mãe passou pelo problema, que é um momento sensível, que é o parto. E a criança sabe disso, que ela estava lá. Não é? Depois a mãe dá de si também, que é para a criança ser amamentada. A mãe cuida, faz tudo. Então, para a criança, assim, o que é ser generoso? É ser igual a minha mãe. Então, nós temos que entender assim, os conceitos eles não podem ser filosóficos. Sim. Eles têm que ser encarnados. E no cristianismo, ou na vida, né, para ser mais direto, não tem ninguém que encarne melhor isso do que a pessoa de Jesus. Porque em todos os momentos da vida dele, ele viveu para doar-se. Você mencionou bem, né? Deus deu. São João 3,16, né? Esse é o grande verbo daquele verso. E o que Jesus deu? Jesus deu tudo. Um exemplo assim, bem, vamos dizer assim, desfocado, mas para nós que somos humanos ficou claro, foi o exemplo de Isaac. Nós falamos muito da entrega de Abraão, mas quem ia morrer ia ser Isaac. Né? E Ellen White comenta que quando o pai conta a história para ele, ele fala assim: pai, primeiro ele fica aterrorizado, depois ele, não, pai, se Deus está pedindo, eu vou te ajudar. Ele ajuda o pai a fazer o altar e ajuda o pai a amarrá-lo. O pai pode me matar, se Deus pediu. Então você vê, Jesus fez ainda mais do que isso, né? Porque Deus proveu para Abraão o cordeiro. Para Jesus não teve cordeiro. Ele deu a vida. Né? Ele deixou o céu, veio à terra, viveu entre os pobres, entre os necessitados. Viveu essa vida nossa. Se Jesus vivesse com uma pessoa como um rei, já seria uma humilhação total. Agora ele não desceu como um rei. O dia que ele nasceu, o que tinha para ele? Uma estrebaria. Não é? Quando os pais foram apresentá-lo no templo, não tinha nem ovelhinha. Não. O pai colocou lá a arapuca para pegar 2 pombinhas para trazer para a oferta. Né? Teve que fugir para o Egito. E muito provavelmente conseguiu isso por causa dos presentes que os magos trouxeram lá da Babilônia. 1.500 quilômetros, né, de distância. Deus proveu para o seu filho. E quando ele cresce, se torna um adulto, né, o pai muito provavelmente morreu. Aí ele ficou cuidando da mãe. Era um carpinteiro. Então sempre, e quando, né, durante o ministério dele, eram aquelas mulheres piedosas, generosas, que mantinham o ministério de Jesus. Então veja, ele sempre foi uma pessoa solícita, viveu para os outros. Agora, claro, né, Deus proveu os generosos para que ele pudesse ser mantido na terra. Quem deu tudo, recebeu tão pouco do mundo. Então ele é o exemplo por excelência dessa virtude que todos nós precisamos. Nós não temos, mas é fundamental, como você mencionou, que a gente tenha. Excelente. Muito bem.
o pastor Marcelo falou muito bem ali na questão da... Jesus teve uma profissão. E ele não trabalhava simplesmente por trabalhar. Ele tinha que manter a sua casa. Perfeito. Ele tinha que manter o seu lar. Porque às vezes a gente ouve assim, Jesus foi carpinteiro. Ele não foi porque do nada. Ele foi porque na falta do pai ele mantinha e ajudava o pai, Perfeito. terreno aqui, a fazer. Então, deixa eu aproveitar esse cenário que o senhor apresentou e para entender o seguinte: qual a importância de entendermos o valor do dinheiro e como a generosidade beneficia o doador? Certo. Eu gostei aqui de um verso, rapaz, mas foi lindo, lindo, lindo aqui, uma citação na verdade, de Ellen White, que ela menciona aqui na página 28 do nosso material. Ela diz o seguinte: o melhor legado que os pais podem deixar aos filhos é o conhecimento do trabalho útil e o exemplo de uma vida caracterizada por fazer o bem sem interesses pessoais. Por uma vida assim, eles mostram o verdadeiro valor do dinheiro. Então, para que o dinheiro existe? O dinheiro não é a maldição do mundo. Não, Paulo jamais. diz que o amor ao dinheiro é o problema. Mas o dinheiro não é problema. Aliás, quando a gente tem um pouquinho a mais, é até bom. Né? Bom, Faz né? muito bem para a gente. Dinheiro não é problema, Não. dinheiro é solução. Exatamente. O problema é o amor a ele, né? É O coração isso mesmo. demais. Então aqui Ellen White menciona o seguinte: primeiro, para que a gente usa o dinheiro? Primeiro, para suprir as nossas necessidades. Não há nenhum benefício às pessoas, principalmente do mundo, olharem assim que a gente não cuida da nossa família. O filho não tem um sapato para vestir, não tem roupa, né? Vive tudo mulambento. Não existe nenhum benefício, nem para a família e nem para a pregação do Evangelho. Né? Então, nós precisamos primeiro manter a nossa família. Segundo, pensar no benefício dos outros, que talvez por algum infortúnio da vida não tem para aquele instante. Pensar nos outros. E terceiro, ela menciona aqui, prover a causa do Evangelho. A pregação do Evangelho a todo mundo. Esses são os 3 grandes objetivos do dinheiro. Claro que no mundo que nós vivemos, isso aí nem é mencionado. Não, para que serve o meu dinheiro? Para eu fazer grandes viagens para aqueles lugares paradisíacos. Para o meu conforto. Isso. Para eu comprar tal carro. Para eu pagar de gatinho ou de gatinha. Né? Essa aí é. Vou lá, essa foi não sei boa, o hein, quê. cara? Eu curto a vida, porque a vida, na verdade, ela é curta. Só que é interessante. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu me lembrei de uma coisa, que assim, vem, né? Salta a cabeça. Alguns anos atrás eu fui à casa de Ellen White lá em Battle Creek. Ela não estava lá. Tá? Ainda bem, né? Mas assim, entrei na casa, né, onde ela viveu ali, acho que 8, 9 anos da vida, e eu assim, sinceramente eu fiquei impressionado. Acho que vocês já devem ter ido. Uma casa simples. Muito simples. Não é paupérrima, né? Mas uma casa simples, você fala assim, como é que pode uma mulher que recebeu, e naquela casa ela recebeu a maioria das visões do grande conflito, e você vê assim, aquele colchão feito de cordas, né? E jogava assim a palha por cima para a pessoa deitar. Uma casa assim que não tem nada, absolutamente nada que possa falar para você assim, uau. Mas ali morou, viveu aquela mulher que foi inspirada por Deus. Um exemplo, eu saí com esse exemplo para mim. Falei assim, eu moro lá no Brasil, no país do terceiro mundo, eu vivo numa casa muito melhor do que essa. Deus me deu esse privilégio. Né? Então, se você não usar o dinheiro para aquilo que ele foi feito, você pode destruir a sua vida. Então, no plano da generosidade, como você bem mencionou, Hernani, eu sou mordomo. Então, o que eu tenho que fazer com aquilo que não é meu? Aquilo que quem é dono faria no meu lugar. Então, se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria o quê? Ele manteria bem a minha família, ele cuidaria dos pobres e necessitados, e ele faria de tudo para que o Evangelho alcançasse todas as pessoas na minha geração. Que esse eu acho que deve ser o sonho de todo adventista. Ver Jesus voltar Na sua geração. E o senhor falando é interessante, sabe? Porque boa parte das parábolas é a ideia do seguinte: o dono ali da seara, o dono da terra, o fazendeiro, ele sai e deixa nas mãos de alguém. E ele espera que seja multiplicado. Perfeito. E o que é bacana é o seguinte: não é do jeito que eles querem, porque quando ele voltar, ele vai pedir satisfação. Isso. Então, nós vamos dar... E eu confesso que isso faz me tremer por dentro. Saber que Deus vai me cobrar de todas as bênçãos que Ele me deu. Vai me perguntar o que é que eu fiz com aquilo. Isso. Né, pastor? Isso é pesado, né, pastor? Pesadíssimo, pesadíssimo. Eu
vou pegar aqui um gancho naquela citação que o pastor Marcelo fez a respeito do legado que os pais podem deixar aos filhos. E aqui a gente encontra Ellen White dizendo: o melhor legado que os pais podem deixar é o conhecimento, trabalho útil e exemplo de uma vida caracterizada por fazer o bem sem interesses pessoais. Ou seja, a gente passa a vida deixando legados para os nossos filhos e um rastro para quem está passando atrás de nós, não é? E esse legado da generosidade é algo que eu posso dizer assim, deveria ser a maior motivação nossa ao dar ou ao fazer qualquer ato de generosidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ela diz assim, sem fazer o bem sem interesses pessoais, note bem, o que eu estou dizendo? Se eu tenho, vamos imaginar aqui, 2 túnicas, eu dou uma para quem não tem nenhuma. Se eu tenho 3 pares de sapato, eu dou um para quem não tem nenhum. Essa foi a pregação de João Batista. É a pregação de João Batista. Se eu tenho roupa, eu vou vestir aquele que não tem. Se eu tenho alimento, vou alimentar aquele que não tem. Mas existe muita gente, e aqui vem um ponto que eu queria provocar contigo. A motivação que está por detrás da nossa obra de generosidade. Eu já fui procurado por muita gente que diz assim: pastor, eu tenho um valor muito bom para doar para a assistência social da igreja, mas o senhor pode me dar aí uma nota para um recibo para que eu possa deduzir no meu imposto de renda? Por exemplo, tem alguma coisa de errado nisso, legalmente? Não. Nenhuma. Mas eu pergunto, será que essa mesma pessoa, ela estaria disposta a fazer a mesma doação se ele não tivesse um recibo que hoje a igreja já não fornece mais, sim, mas para deduzir e abater no que ele teria que pagar para o governo como imposto de renda? Qual a motivação que está por detrás de tudo isso? Então, eu não estou dizendo que está errado, por favor. E está legítimo. Mas você dá esmola com o chapéu do outro, né? Exatamente. O jargão, então, jargão que a gente fale um usa. pouquinho sobre essa motivação. Qual deveria ser a real motivação, pastor? Nosso material fala sobre a caridade. O que é a caridade? É você se colocar no lugar do outro. É você pensar no outro pelo outro. Sem estar pensando em você. Falar assim, rapaz, essa pessoa precisa, então eu vou me colocar no lugar dela e vou fazer por ela o que eu gostaria que alguém fizesse por mim se eu estivesse no lugar dela. Foi o texto que o Hernani leu, né? Como é que você pode ter bens desse mundo? João fala, né? Você vê o seu irmão passando necessidade e você não abre o seu coração para ajudá-lo. Como é que você pode dizer que você está em Cristo? E olha que a época de João não foi fácil, hein? Porque é época de perseguição, época da destruição de Jerusalém, época em que os judeus foram esparramados aí, jogados pelo mundo, né? Em que a igreja era perseguida tremendamente. João também, né? Tentaram martirizar, ele não morreu porque, né, Deus agiu. Então não era um tempo fácil. E mesmo assim, a proposta dele não é assim. Ó, cada um se vire por si. Como os tempos são ruins, então vamos dar um jeito aqui de cada um se virar e acabou. Não. A proposta dele é a mesma dos tempos que você está bem. Continue sendo generoso. Continue pensando no outro. Continue pensando na pregação do Evangelho, né? Então talvez alguém que esteja ouvindo a gente aí pense assim: pastor, mas eu tenho tão pouco para dividir. Então, mas a proposta do Evangelho para você não é assim, não. Como você tem pouco, não divida nada com ninguém, porque senão até o que você tem você vai perder. Não. A proposta do Evangelho é: continue dividindo. Porque a Bíblia diz claramente o seguinte, Jesus, né? Se você for fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Então Deus está observando as atitudes de cada um de nós. Ele só vai encher as nossas mãos o dia que nós formos verdadeiramente generosos no pouco. Aí ele vai nos olhar e dizer o quê? Então, servo, se você está sendo bom aí, eu posso colocar muito na sua mão, porque você vai conseguir administrar bem e distribuir aos outros, como eu faria se estivesse no seu lugar. O senhor falou
a gente está num assunto muito importante, né? E falando nas pessoas que têm pouco, há também um cuidado que se deve ter em não se tornar um mártir de si mesmo, né? A pessoa fala assim, mas eu preciso de ajuda. E daqui a pouco a pessoa ela vive vitimizando-se. Quando, na verdade, nós estamos falando aqui do dinheiro, mas não é só isso que a gente pode compartilhar, na verdade. Eu já visitei lares de chão batido, onde a pessoa oferece o quê? Ela oferece um pão. Fala assim, come comigo um pão aqui, toma um chá comigo. Ela oferece o ombro. Fala assim, olha, eu vou hoje investir tempo em te ouvir. Então, às vezes a pessoa foca no dinheiro, porque é o que nós mais valorizamos e temos medo de perder. Mas existem outras coisas que nós podemos ser generosos, não é verdade? Nós podemos ser generosos em outros pontos, de outra forma. E eu quero aproveitar esse ponto para te fazer uma pergunta, pastor Marcelo. Quando é o momento de eu me tornar generoso? Existe um momento, assim, agora que eu terminei minha faculdade, terminei o perrengue da vida, estou casando, agora esse é o momento de ser generoso, ou existe um momento melhor, mais propício para isso? Bom, se você for esperar, esse momento nunca vai aparecer, porque as necessidades elas nunca terminam, né? É verdade. A sua necessidade ela nunca vai terminar. Você nunca vai ter dinheiro para realizar todos os seus sonhos, que isso é impossível, tá? Com certeza. O ser humano ele é uma bola sem fim, né? De coisas que ele quer. É um saco sem fundo. Isso. Então, assim, se você for pensar, vou esperar um grande momento da minha vida, amigo, esquece. Vai esperar ganhar na Mega Sena para ajudar o pessoal. E nem naquele tempo, que a hora que você vê toda aquela bolada, vou dividir com todo mundo. Lembre-se, a Bíblia diz que enganoso e maldoso é o coração humano. Na boa ou na ruim. O coração humano é sempre assim. Então, a Bíblia mostra claramente o seguinte: você pode ser generoso e você deve ser generoso em todos os momentos da sua vida. Uma criança pode ser generosa. Quando ela pensa na mãe, poxa, minha mãe está trabalhando tanto, eu vou ajudar minha mãe, eu vou lavar a louça, eu vou ajudar o meu pai a lavar o carro. Eu sei que a vida do meu pai não está fácil, então eu vou ajudar. Até o nosso material menciona aqui que Ellen White recebeu a orientação do Senhor e ela deu a seguinte sugestão para a igreja: coloque um pote de vidro, que seja, lá em cima da geladeira, quer dizer, naquela época não tinha geladeira, não estou pensando nos dias de hoje. Sim. Mas coloca lá o pote e para as crianças colocarem as moedas que sobram. Ela chama e de ela cofre de abnegação. Isso. A generosidade, né? Da entrega. E que esse pote possa, a criança sabe assim, não, toda vez que eu pensar no meu dinheiro que eu tenho que pensar em alguém que está precisando mais do que eu. Quando você é adolescente, você mencionou, né? Todos nós aqui labutamos para estudar. Vamos para a comportagem, aquela vida que não é fácil, né? Não, eu tenho que ser ajudado. Claro que há momentos em que você precisa mais. Mas mesmo num momento como esse, você pode pensar no outro. A Bíblia menciona, por exemplo, Paulo. A vida de Paulo não era fácil. E ele sabia que as igrejas precisavam, tanto quanto ele. Então ele fazia o quê? Ele trabalhava fazendo tendas, para não ser pesado aos irmãos, para que aquele dinheiro pudesse ajudar a pregação do evangelho em outro lugar, né? Eu posso ser como adulto, dentro da minha família, né? Não, pastor, mas eu tenho que pagar o colégio, eu tenho que pagar os impostos. Minha vida não é fácil. Amigo, lembre-se de uma coisa: quanto mais generoso você for, mais bênçãos você vai receber. A moeda do céu não é dólar, não é libra esterlina, é bênção. Com bênção, com dinheiro, você vai em alguns lugares. Talvez você vá até o deserto, mas chega lá não tem onde comprar, nem tem onde usar o dinheiro. Agora, com bênção, você vai na lua. Porque a bênção do Senhor faz você ir a qualquer lugar. A bênção do Senhor está sobre você, abre as portas, né? Elias, do que adiantava dinheiro ele lá na beira lá do riacho? Mas a bênção do Senhor estava sobre ele. O corvo trazia comida. Então, seja generoso em todos os momentos da vida. E ensine as pessoas que estão ao seu redor. Ensine os seus filhos. Mencionar aqui, pastor, lá na minha casa, os meus filhos de vez em quando tiram um pelo de mim, né? Porque às vezes quando vem uma bênção, né, eles já olham para minha cara e falam: eu já sei, pai, sábado a gente tem que levar uma oferta, né, na igreja. Falei, bom, ainda bem que vocês já sabem, né? Eles brincam, né? Porque concordam com isso, né? Por quê? Sempre viram a minha esposa também fazendo isso e ensinando. Se você receber uma bênção,
devolva ao Senhor, porque muitas pessoas serão abençoadas por essa oferta que você está dando, seja lá na Salva, seja no 7Me, né? Ou seja, você abençoando alguém com um espécime, né? Deixa eu mencionar também uma coisa aqui, pastor. Às vezes a gente quer dar um presente para uma pessoa, mas é assim: meu sapato já furou. Poxa, qual pobrezinho lá na igreja que está precisando eu vou dar? Não, isso não é presente. Isso é descarte. Ninguém merece ser leve, né? As cidades hoje em dia no Brasil tem esse negócio, né? O que não presta na minha casa eu levo lá para a prefeitura. Não. Você tem um sapato novo e você sabe que o seu irmão está precisando, leva o sapato novo para ele. Leva uma camisa legal, uma calça bacana. Deus vai abençoar você. Você já tem. E outras coisas virão na sua vida. Seja generoso. Talvez a dificuldade da generosidade é porque Deus não pode colocar algo em nossas mãos quando elas já estão cheias, né? Cheias de alguma coisa, né? E a gente tem medo que ela esvazie, né? Só que Deus só coloca quando está vazio. Perfeito. Ou melhor, quando nós esvaziamos, não é? Então, quando nós damos para alguém, Deus enche as nossas. E é essa insegurança de sentir as mãos vazias que pode dificultar um coração a se tornar generoso. Você tocou num ponto aqui, pastor Marcelo, interessante, com relação à bênção de Deus. A Bíblia mesmo diz que a bênção do Senhor é que enriquece. Exatamente. Ela é muito clara em dizer isso daqui. E uma das coisas, e uma das formas, ou algumas das formas que nós podemos educar os nossos filhos a aprenderem generosidade, eu diria o seguinte: levando o seu filho a um asilo, Perfeito. a um orfanato, a um lugar de crianças pobres, ajudando essas crianças a desenvolverem um projeto para angariarem presentes, comprarem presentes, roupas para crianças necessitadas, eles conseguirem entender o mundo por contrastes. Exato. Porque alguns, eles têm tanto dentro da sua casa, recebem tanto, que eles crescem achando que a vida é só receber. E que o mundo todo é do jeito que ele vive, né? Do jeito que ele vive. O mundo é para ele. O mundo é para ele. Então ele não conhece os processos inversos da vida. O lado pobre, o lado da miséria humana. Não que a gente queira criar nenhum impacto negativo, mas nós aprendemos muito por contrastes. Perfeito. Quando você diz assim, olha, educa uma criança, dizendo, olha, nós vamos esse ano fazer o Natal daquelas crianças, vamos angariar presentes, nós vamos comprar, você vai comprar do teu dinheirinho, daquilo que papai dá para você cada mês, separa um dinheirinho para a gente comprar um presente para uma criança, adotar uma criança pobre, para dar um uniforme de escola, para dar os livros didáticos, para dar, não é, tantas coisas importantes que você pode fazer para uma pessoa carente, necessitada. É uma forma de você mostrar Jesus, é uma forma de você ensinar generosidade, é uma forma de você mostrar o cristianismo de uma forma realmente prática. Abastecer o carro de quem está desempregado agora e falar, amigo, está aqui para você ir procurar o seu emprego. Quantos atos de generosidade? Dá para fazer, dá para você falar assim, a família está desempregada, então eu não vou pegar uma cesta básica que eu não sei o que tem dentro. Assim, olha, eu vou fazer uma compra legal e vou dividir essa compra com essa família. Então, dá para fazer muita coisa. A gente só tem que sair de dentro do nosso buraco, né, pastor? Exatamente. A viúva de Sarepta fez isso, né? É verdade. Ela dividiu o último bocado que ela tinha com o profeta Elias. A bênção veio. Então, e olha só, faz a nós prova. estamos conversando de forma tão gostosa e o tempo está passando. Não, pastor, de novo. Todo dia o senhor fala a mesma coisa, chegando pastor. Aqui ao final do nosso programa, mas tem uma pergunta a mais que eu queria fazer ao pastor Marcelo, porque a lição vem falando aqui que o amor e a lealdade com Cristo são fonte de todo o verdadeiro serviço. Quando nós temos o amor de Cristo no coração, nós transbordamos amor às pessoas. Agora, uma pergunta que não quer calar, e essa pergunta é a seguinte: como nós podemos manter os nossos bens em segurança? Sempre colocando nas mãos de Deus, né? Do jeito que, colocando nele, confiando que ele vai guardar. Se você pensar, por exemplo, há 100 anos atrás, o mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial. Depois veio a quebra
da Bolsa de Nova York em 29, depois veio a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas iam colocar, né, o homem comum ia colocar as suas coisas. Quer dizer, qual é a segurança que esse mundo te dá? Que aquilo que você tem vai estar aqui sempre. Né? Você não tem segurança nenhuma. Agora você pode confiar naquele que é eterno, que sempre esteve aqui e sempre vai estar. Então eu diria o seguinte: o menino que levou o lanche para comer enquanto estava escutando Jesus falar, ele tinha comida para uma refeição. Mas aí os discípulos falaram: olha, nós precisamos de comida, Jesus está pedindo. Tá bom, está aqui. Curioso que Jesus multiplicou aquilo e o menino comeu quantas vezes ele quis e ainda levou para casa. Por quê? Porque ele confiou aquilo que ele tinha nas mãos do Criador dos céus e da terra. Então a palavra do Senhor é clara. Lança o teu pão sobre as águas. Acho que a gente também pode fazer essa aplicação com esse verso, né? Lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo você vai ver. O Senhor vai te dar a recompensa. Então confia nele. Abraão fez isso, Jó fez isso e valeu a pena. Acho que está valendo a pena também você fazer isso nos dias de hoje. Seja generoso. E o Senhor, Ele não vai conseguir não ser generoso com você. Nós nunca alcançaremos a igualdade social nesse mundo que é tão desigual. A grande verdade é que Satanás conseguiu destruir, criar muros que separam raças, etnias, construiu desigualdade social, econômica, no mundo que nós vivemos. E hoje nós temos uma minoria que detém a maior parte da riqueza nas mãos e uma grande parte que detém a menor parte, ou seja, vive quase que num processo de miséria. Nós como cristãos, nós com o pouco ou com o muito, temos que viver a generosidade. Jesus viveu assim. Jesus nos ensinou a cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, das pessoas que precisam. Então, se eu tenho algo que Deus me dá, eu tenho que abençoar outras vidas com aquilo que Deus me dá. E esse dinheiro, ele vai ser abençoado e ele vai abençoar outras vidas. Eu tenho que ensinar os meus filhos a serem generosos. Eu tenho que ser generoso para com aqueles que estão ao meu redor e mesmo com aqueles que estão distantes de mim. Essa conversa de hoje foi uma conversa muito profunda, muito interessante. E eu queria finalizar ela dizendo exatamente isso. Generosidade se aprende na família. É na família, pastor Hernani. Não é na escola. A igreja faz campanhas, não é? A escola faz campanhas. Isso são pontos esporádicos. Agora, na minha visão pastoral, generosidade não é um programa esporádico na minha vida. Todos nós precisamos exercitar generosidade todos os dias, porque ao nosso redor existem centenas, milhares de pessoas que estão vivendo numa carência, numa necessidade muito grande. Diga, verdade, pastor. Isso você falou muito importante, né? 2 pontos rápidos e diretos. O primeiro deles, a igreja, ela utiliza-se da generosidade que foi desenvolvida em casa. Sim. Então a igreja motiva que essa generosidade seja usada fora do lar. O lar é o CT de treinamento. Isso. A comunidade é onde eu executo o que eu treinei. E o segundo ponto é o seguinte: a gente não precisa salvar o mundo, a gente precisa salvar uma família de cada vez. Então não importa se tem pouco ou se tem muito. Tudo que Deus pede é que ajudemos a família que Ele vai colocar diante de nós. Não precisamos sair correndo atrás de uma família para ajudar. Basta dizer: Senhor, põe a família no meu caminho. E Deus vai colocar uma família de cada vez que eu vou poder contribuir, ser generoso com aquilo que Deus sabe que eu tenho. Porque Deus não espera que eu faça nada que Ele já não tenha me dado. Eu diria o seguinte, pastor, Jesus Cristo, Pedro diz lá em Atos, né, que Jesus aprendeu a viver da forma como ele viveu. E é curioso, né? A pessoa mais generosa que existe no mundo, ele aprendeu a ser generoso com quem? Com Maria. Maria ensinou esse caminho, né?
Samuel, o homem mais generoso que você tem ali no tempo dos juízes, ele aprendeu com quem? Com Ana, que fez dele a oferta que ela tinha para o povo de Israel. Ela abençoou todas as famílias de Israel por ter dado o maior presente que Deus deu para ela, que foi o filho, que foi Samuel. Você quer um presente, uma generosidade maior do que essa de dar um filho, não é? Ela fez isso representando o nosso Deus. Ele aprendeu e por isso que ele foi o maior juiz que Israel teve, não é? Então lembre-se, é você quem está ensinando a próxima geração de pessoas generosas. Eu iniciei o pastor dizendo o seguinte: eu acho que a minha vida não teria valido a pena se eu tivesse deixado no mundo 2 camaradas que seriam egoístas, que não gostariam de dividir nada com ninguém. Acho que a minha vida não teria valido a pena, não é? Mas eu louvo a Deus, porque eu estou sentindo hoje que os meus filhos estão seguindo nesse caminho da generosidade. Então minha vida valeu a pena. Amém. Valeu a pena ter passado por esse mundo e ter deixado pessoas assim. É o que a gente deseja com um programa desse, para todas as famílias que estão nos assistindo. Deus abençoe você, que você consiga ensinar generosidade para a sua família. Obrigado, pastor Marcelo, pelas palavras tão sábias, tão importantes. Obrigado você que nos acompanhou em mais uma manhã. Amanhã nos encontraremos nesse mesmo horário, às 6 horas da manhã. E com a bênção de Deus, nós vamos ficar por aqui. Mas antes de finalizarmos, queremos orar pela sua família. Eu estava me esquecendo, mas já vou dizer qual é o motivo especial da nossa oração hoje. E eu quero que você tenha isso em mente, tá bom? O motivo de hoje é para que Deus motive a sua família a compartilhar o Evangelho e apoiar os ministérios da igreja. E sem se esquecer de orar por 5 familiares especiais, tá bom? Que Deus te abençoe. E nós vamos encerrar então com uma oração. Vou pedir ao pastor Marcelo para que nos abençoe e abençoe a sua família também nesse dia. Vamos orar. Querido Deus, obrigado que o Senhor nos deu o privilégio de acordarmos tão cedo e buscar a Tua face, a Tua presença. Amém. Obrigado por todas as bênçãos que nós temos certeza que já recebemos na nossa família. Agora nos ajude, Senhor, a sermos um canal de esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude a dividir as bênçãos que o Senhor já nos deu, porque elas não são nossas, elas são suas. Muda o nosso coração, torna-o cada vez mais generoso, como foi o coração de Jesus. Amém. Que deu a vida dele pela nossa. E dessa forma, Senhor, nós possamos ser fontes inesgotáveis de bênçãos enquanto estivermos na terra. Amém. Fica conosco, abençoa a família de cada um. É o que nós pedimos em Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Até amanhã, nesse mesmo horário. Um grande abraço. Fiquem com Deus.